E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Fazia bastante tempo que eu não postava nada. Fiquei muito ocupada nos últimos tempos preparando material, livro, fazendo cursos. Meu norueguês não anda muito bom, então eu tive que me dedicar mais ao norueguês. E agora que eu tive um tempinho e incentivo aí de alguns amigos, eu trouxe esse conteúdo para vocês, as relações que eu enxergo aqui na Escandinávia, principalmente na Noruega, em relação ao Senhor dos Anéis, porque existe alguma correlação que o Tolkien fez da mitologia nórdica para o livro, que muita gente já conhece, que já foi descrito, mas eu gostaria de trazer as minhas impressões pela vivência que eu tenho aqui no norte da Noruega para esse título tão incrível que é o Senhor dos Anéis. Faltou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Aproveita, curte e compartilha com quem gosta do assunto. O Senhor dos Anéis sempre foi uma fonte de inspiração literária para muita gente, eu não tenho dúvida disso. Essa obra também me incentivou a vir à Escandinávia. Eu queria ter a possibilidade de experienciar ambientes, mitologia, folclore, coisas que inspiraram o Tolkien. Eu queria ver as terras, as florestas e imaginar ali os elfos, os anões. E aí eu cheguei à conclusão de que os hobbits têm uma mistura tremenda entre os costumes noruegueses e ingleses, como por exemplo o gosto pelo chá, das guloseimas silvestres, as casas com musgo e capim no topo, os jardins fofos. Eu vejo nos hobbits os hábitos noruegueses. Não podia deixar de trabalhar, inclusive, no meu próprio livro, A Senhora da Tundra, que traz a história dos Draugr, inspirado na minha vivência com a cultura e as jornadas que faço pelas montanhas, relacionando os elfos com os samis criadores de renas. O livro traz o folclore sombrio escandinavo. E pensar que tudo começou com uma hobbit que saiu de seu condado em busca de aventuras, veio para a Terra-média e construiu seu cantinho nela. Nesse verão, nós fizemos uma viagem para Finnmark, no extremo norte daqui da Noruega, e nós tivemos a oportunidade de visitar o Nordkapp, que é também conhecido como Cabo Norte. Aquela região é toda circundada de tundra e ali foi possível presenciar e encontrar algumas casas no estilo antigo norueguês, também herdado da origem Sami, cobertas com musgo e capim. E quando eu olhei para aquelas casas, eu já imaginei os hobbits saindo delas. Andar aqui me faz sentir como se eu fosse uma personagem de O Senhor dos Anéis. Eu sei que Frodo levou aí uma média de 1 ano para concluir a sua missão, mas eu hoje entendo que para concluir um passeio simples nas montanhas, isso pode levar aí no mínimo umas 3 horas e o frio esgota muito a gente. Os noruegueses amam comer frutos e comidas silvestres sob o conforto de suas cabanas. E quando falam do fim de semana, eles sempre falam dos banquetes que geralmente vão com cogumelos, carne de rena com frutas que crescem entre os musgos, que eles chamam de titebar, e que também usam para fazer geleias. O interessante aqui é que por onde eles andam, eles sabem o que colher. Eles estão sempre colhendo vegetais, cogumelos que eles sabem que podem ser consumidos. Eu também tenho uma teoria de que os Ents, aquelas árvores do Senhor dos Anéis que podem caminhar e têm feições interessantes,
podem ter sido também inspiradas num tipo de árvore que nós temos aqui, que é o pinheiro, só que não é um pinheiro europeu que cresce em qualquer lugar, é um pinheiro específico daqui do norte da Noruega, que eles chamam de furo. O furo é um pinheiro que cresce sob questões assim extremas de baixa temperatura, ela sobrevive, aí ela é um tipo de árvore muito resistente ao frio e por conta disso ela tem um formato bem curioso. Quando você olha, nenhuma árvore é igual à outra, elas parecem ter um formato assim bem peculiar, mexe com a nossa imaginação de que poderiam até ser árvores até com personalidade. Quanto aos wargs, aqueles animais que saem correndo e devorando tudo pela frente, né, que os orcs meio que domesticam eles para poder atacar os hobbits, por exemplo, esses são lobos, assim, na minha visão, tá? Eu vou deixar claro que é a minha visão. Eles me lembram muito o que o folclore nórdico descreve como uma criatura chamada Gulon. Esse Gulon, ele foi inspirado no que os americanos conhecem como Wolverine, mas na Europa ele é chamado de glutão, né? E o glutão, ele é um carnívoro bastante voraz, e o Gulon, ele já dá esse nome, já dá a entender um pouco aí esse nome de glutão, né? Que devora, ele adora carne, carniça, e é um animal que existe aqui no norte da Escandinávia, e por isso o folclore traz ele como uma criatura extremamente faminta. Eu imagino que o Tolkien possa ter tido algum tipo de inspiração em cima do Gulon para criar os wargs. No Hobbit também ele faz ali, ele coloca, né, os trolls que não gostam de luz. Né, eles estão ali fazendo a fogueira, discutindo como eles vão preparar os anões. E isso é interessante, é que no folclore escandinavo, os trolls, eles não saem de dia, porque eles estão em forma de pedra. Diz-se que as montanhas daqui são esses trolls, só que durante o dia elas são formas de montanha e à noite, quando a gente está dormindo, principalmente no inverno, que no inverno aqui você não tem praticamente dia, né? Por 3 meses, os trolls saem para poder caçar, né? Eles não podem com a luz do dia, senão eles viram pedra. E uma coisa que me deixou assim, com uma pulga atrás da orelha, é aqueles fantasmas que eles colocam, né, que o Tolkien descreve nos livros dele. Porque esses fantasmas, se você for traduzir fantasma no escandinavo ou no velho nórdico, a forma de se escrever e de se falar, no plural, seria draugar. E draugar ou draugr, ou Draugen, como geralmente as pessoas chamam, é uma criatura do folclore escandinavo que eles vagam, né? Seriam como se fossem mortos-vivos ou fantasmas que vagam geralmente na borda dos fiordes, porque é relatado no folclore que eles podem ou ser espíritos amaldiçoados, lembrando que o espírito é um termo mais católico, né? E não necessariamente escandinavo, mas esses fantasmas poderiam ser esses espectros de pessoas amaldiçoadas ou que inclusive morreram afogadas. Então eu me questiono, né, se essas criaturas mórbidas que eles mostram como espectros ou fantasmas foram inspiradas aí nessa questão dos Draugen, né? Porque eu imagino assim que o Tolkien devesse até gostar mais da parte da mitologia das sagas islandesas pós a chegada dos católicos, né? Porque ele faz muito bem essa definição entre o que é o bem e o que é o mal. E nas sagas escandinavas mais antigas a gente não tem essa distinção. Se um personagem está ali no meio da saga e ele mata outro personagem, se ele teve uma razão para isso, quem vai julgar é você que está lendo quem que está certo e quem está errado. Eles não são colocados assim, o bem e o mal, né? Mas como o Tolkien coloca, eu acredito que
o Tolkien possa ter se inspirado mais nessa parte das sagas pós-católicas. Já no livro do Tolkien, ele traz aquela coisa como se os elfos fossem cheios de metais, né? Aquelas roupas todas metálicas. Já no meu livro eu não trago isso porque eu tentei colocar mais ou menos misturando um pouco ali do folclore com a realidade, né? É lógico, não é tão real assim, mas na sua fantasia você tem ali um paralelo, né? E eu quis fazer mais ou menos respeitando o fato de que na era viking não era tão fácil o acesso aos metais, né? Aqui, se eu não me engano, eles não tinham o estanho, e isso prejudicava para eles fazerem o cobre. Então, eles tinham que importar os materiais, os metais, para poder construir as armas deles. Sabe-se que a maior parte dos camponeses, de quem morava aqui na era viking, tinham assim o domínio de arco e flecha, né? Porque era um material barato, qualquer um podia fazer, e as machadinhas para cortar a lenha mesmo. E eles poderiam usar isso como arma, mas aquela abundância de espadas, só quem tinha condições financeiras poderiam ter uma espada, inclusive um exército naquela época, na era viking, eles só conseguiriam metais mesmo se eles pudessem importar, porque não dava conta do recado. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões sobre O Senhor dos Anéis, relacionando aqui com a Escandinávia. Eu vou continuar olhando, prestando atenção em curiosidades que eu poderia trazer aqui para o canal e poder relacionar com O Senhor dos Anéis, porque é sempre uma descoberta. Então eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, de curtir aqui o vídeo, comentar, se vocês já tiveram aí, se vocês já escutaram essas teorias que eu tô contando para vocês, se vocês têm outras teorias, comenta aqui embaixo pra gente conversar, tá bom? Até mais, muito obrigada!